Você viveria numa casa sabendo que um crime hediondo ocorreu dentro de suas paredes? Criaria os seus filhos ali? Será que você seria capaz de superar toda a energia negativa daquele lugar? Ou pouco a pouco ela o consumiria? Bom, uma família teve que responder a todas essas perguntas enquanto a sua casa dos sonhos se transformava num verdadeiro pesadelo. Nesse vídeo eu vou contar o infame caso real de horror em Amityville, também conhecido como o caso da família Lutz. Mas antes, se você é um fã de relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais e outras histórias impressionantes, deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Se você quiser dar uma força a mais, você pode me seguir lá no Instagram também. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Em 1975, o casal Lutz, o George e a Kathy, dirigiam pelas ruas de Long Island, em Nova York, à procura de uma nova casa para eles e os seus 3 filhos chamarem de lar. Percorrendo a lista de endereços, a Kathy deu um leve sorriso enquanto eles estacionavam lentamente no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville. Uma linda e grandiosa casa com janelas especialmente marcantes. Falando com a corretora de imóveis, eles ficaram impressionados com o tamanho e a beleza da residência. Uma casa com 5 quartos, 3 banheiros, madeira toda ornamentada, um canal nos fundos, incluindo uma casa para barcos. Sem dúvida nenhuma, uma propriedade incrível, especialmente quando comparada a outras que a família já havia vivido. Entretanto, nem tudo eram sonhos. Mais para o final da visita, a corretora informou ao casal que no ano anterior, aquela casa maravilhosa havia sido o palco de múltiplos assassinatos horríveis e famosos na região. Ela explicou que a casa foi limpa, é claro, assim como remodelada. E os Lutz perceberam que se ninguém falasse nada, nem dava para perceber que algo como aquilo havia acontecido ali. Ou assim eles pensaram. Depois de uma pequena discussão entre eles, perante a beleza e o baixo custo da casa, os Lutz se convenceram e fizeram uma oferta. Oferta essa que foi rapidamente aceita. E foi assim que eles compraram o que eles acharam que era um verdadeiro sonho se tornando realidade. Um novo começo para a família. Um lar onde todos teriam seus próprios quartos, com muito espaço para crescer e viver. Depois que eles fecharam o negócio e pegaram as chaves, a família logo iniciou a mudança. E durante essa mudança, eles pensaram que seria uma boa ideia mandar abençoar a casa. Assim, eles entraram em contato com um padre chamado Ray. O padre apareceu, o George estava ali fazendo a mudança, carregando os móveis, as caixas para dentro de casa, e falou para o padre entrar e ficar à vontade. E o padre Ray, sabendo o que ele veio fazer, e também não querendo atrapalhar a mudança, começou a abençoar a casa. Ele pegou a Bíblia e foi caminhando de quarto em quarto, orando, rezando e jogando umas gotas de água benta nas paredes e no chão. Depois de mais ou menos 1 hora nesse processo, o padre terminou e saiu da casa. Só que quando ele saiu, ele deu de cara com o George. E quando eles cruzaram o olhar, o George percebeu que o padre estava com um olhar estranho e o semblante assim preocupado. O George tentou pagá-lo pelo serviço, por vir e ajudá-los, mas o padre Ray recusou. E ele mencionou, antes de ir embora, que sentiu algo diferente em um dos quartos do 2º andar. Uma presença sombria e ameaçadora. Ele esperava que a bênção ajudasse, mas ao mesmo tempo se mostrou preocupado se alguém ia ficar vivendo especificamente ali naquele quarto. E o George respondeu que eles não planejavam usar aquele quarto para nada além de um local onde a esposa dele, a Kathy, pudesse costurar. Então o padre se mostrou mais aliviado e disse: então tudo bem, portanto que ninguém durma lá.
Achando estranho tudo aquilo, mas assumindo que o Padre Ray fosse só assim supersticioso demais com as suas crenças, o George terminou de fazer a mudança e a família inteira se reuniu para o primeiro jantar na casa nova. Eles ficaram todos ali super felizes, apaixonados pela casa nova, mas mal eles sabiam que toda aquela felicidade se transformaria em puro terror. Não muito depois da mudança, os Lutz começaram a experimentar pequenos acontecimentos estranhos. Esses eventos começaram com sensações repentinas de frio em alguns locais da casa, seguidas de um arrepio na espinha. Em outras ocasiões, eles viam vultos nos cantos dos olhos e quando se viravam, não havia ninguém lá. Essas aparições contribuíam para um constante sentimento de estar sendo observado. Com o passar dos dias, pouco a pouco um sentimento de desconforto tomou conta do ar. Os fenômenos continuaram e se acentuaram. Nos dias seguintes, a família começou a ser acordada no meio da noite. Por volta das 3h15 da madrugada, eles ouviam estouros extremamente altos, como se uma arma tivesse sido disparada dentro da casa, e às vezes até mesmo bem próximo de suas cabeças. Isso, é claro, os fazia acordar assustados e em pânico, mas quando eles verificavam a casa, não havia nada de estranho, nada fora do lugar. Ninguém estava invadindo a residência e todas as portas e janelas estavam trancadas. Todos esses acontecimentos bizarros continuaram a escalar nos dias seguintes. Em uma manhã, eles acordaram para encontrar algo perturbador. Uma substância negra e gosmenta estava escorrendo pelas fechaduras da casa, e uma verdadeira trilha desse líquido estranho havia se formado, indo de quarto em quarto. O George, que nunca tinha visto nada parecido com aquilo, ficou totalmente confuso. Sem saber o que era aquela gosma e com medo das crianças acordarem e presenciarem aquilo, achou que era melhor só limpar tudo de uma vez. Os dias se tornaram semanas desde que a família se mudou para Amityville. E os estouros que aconteciam apenas durante a noite, agora começaram a acontecer também durante o dia. E pior, agora eles podiam ouvir o som de passos se aproximando, o que meio que avisava que um estouro ia acontecer. Em uma ocasião, um desses estouros acordou o George e, perturbado, ele simplesmente não conseguia mais dormir. Ele resolveu descer, ir até a cozinha e tomar um copo d'água para ver se ajudava. Só que enquanto ele servia um copo d'água para ele mesmo, ele começou a ouvir uma música muito alta vinda do porão. Ele foi até a porta do mesmo e abriu, e lá de cima ele podia ouvir claramente uma música vindo da escuridão. Só que o que deixou ele realmente arrepiado é que ele sabia que lá embaixo não tinha nenhum rádio, nenhum dispositivo capaz de tocar uma música. Mesmo assustado, lentamente ele desceu as escadas, adentrando a escuridão do porão. E bem quando o pé dele deixou o último degrau e repousou no chão do porão, a música repentinamente parou. Apesar do que ele tinha acabado de ouvir, não havia sinal algum no porão da presença de alguém ou de algo. Esse evento o deixou particularmente conturbado, porque o George era uma pessoa muito cética. Ele não acreditava em espírito, em fantasma, nem nada sobrenatural. Logo, ele não conseguia encontrar uma explicação racional para tudo aquilo. Nos dias seguintes, a família notou novas manifestações perturbadoras dentro do seu lar. Eles estão agora no meio de dezembro e aquele quarto de costura, aquele mesmo quarto que o Padre Ray disse ter se sentido estranho, estava agora com uma infestação de moscas. Isso era no mínimo bizarro, porque não havia nada ali que pudesse atrair essa quantidade enorme de moscas. E fora isso, eles estavam no meio do inverno,
e é geralmente no verão que esse tipo de inseto aparece. Eles pensaram que podia ser algo dentro das paredes, algo relacionado à idade da casa. E apesar de todos os seus esforços para se livrar das moscas, eles nunca conseguiram eliminar completamente a infestação. Fora isso, a casa em si parecia afetar as suas personalidades. Em determinado momento, o George se isolou do resto da família e desenvolveu uma obsessão pela lareira, reclamando constantemente que estava com frio. Ele passou a cortar e estocar quantidades absurdas de madeira, mas aparentemente isso não importava, porque quanto mais lenha ele alimentava no fogo, mais frio ele sentia. A Kathy, a mãe, também começou a mudar e experimentar alguns eventos por ela mesma. E os eventos dela sempre aconteciam quando ela estava sozinha e vulnerável. Ela relatou que sentia como se mãos extremamente frias as tocassem. E em certo ponto, elas até mesmo brincavam com seu cabelo. Uma certa noite, enquanto o casal dormia, a Kathy acordou assustada, nervosa. E o George, que percebeu que a esposa não estava bem, colocou a mão nela, perguntando se estava tudo bem. Só que quando a Kathy se virou, o George não viu o rosto da esposa, e sim o de uma mulher velha e decrépita, olhando de volta para ele. Os dois entraram em choque, sem entender o que estava acontecendo. Segundo ela, eles foram até o espelho e observaram enquanto aquela imagem de uma mulher idosa e à beira da morte desapareceu, revelando o rosto jovem da Kathy outra vez. Agora, a essa altura, os Lutz chegaram à conclusão que estavam lidando com algo sobrenatural. Era muito difícil aceitar aquela situação, acho que seria difícil para qualquer pessoa, né? Mas foi especialmente duro para o George, que era uma pessoa muito racional. Num primeiro momento, com medo de envolver outras pessoas naquela situação macabra, com aquela presença na casa, eles tentaram abençoar a residência novamente, eles mesmos. A Kathy, que sempre foi muito religiosa, foi quem fez a tentativa. Ela fez parecido com o que o Padre Ray havia feito e foi de cômodo em cômodo, abrindo as janelas para deixar um ar entrar e fazendo uma oração. As coisas pareciam estar indo bem, até que de repente, uma das janelas que se abria para cima, sem motivo nenhum, se fechou com uma força incrível, bem em cima das mãos de uma das crianças. A força da batida foi tanta que as mãos do garoto ficaram esmagadas, com hematomas horríveis. O George e a Kathy, vendo aquilo, souberam de imediato que eles teriam que ir até o hospital. Com o pânico instaurado, eles se prepararam para correr até o hospital. Só que bem quando eles chegaram na porta da frente, de alguma maneira misteriosa, as mãos do garoto voltaram ao normal. A família inteira ficou abismada com aquilo. Todos haviam visto a extensão dos hematomas. Nem o garoto entendia como as mãos dele agora estavam normais. Posteriormente, eles chegaram à conclusão que era como se a casa em si não quisesse que eles saíssem. Depois disso, a tensão no lar se tornou demais. O George e a Kathy tiveram diversas brigas, chegando até mesmo a parar de se falar. As crianças também se tornaram cada vez mais agressivas e ambos os pais começaram a dar castigos cada vez mais severos. Foi durante esses dias que a filha mais nova, a Missy, desenvolveu uma relação com uma amiga imaginária, a quem ela deu o nome de Jodie. Segundo a garota, a Jodie vivia no seu quarto e se revelava na forma de um enorme porco, com olhos vermelhos que brilhavam. Achando que essa descrição era no mínimo estranha, mas também pensando que tudo isso era apenas fruto da imaginação da menina, o George e a Kathy não deram muita bola para a história. Entretanto, em certa noite, enquanto ambos passavam no corredor
bem em frente ao quarto da garota, eles ouviram a filha tendo uma conversa com alguém. A porta estava fechada, mas eles podiam ouvir a menina falando e bizarramente sendo respondida por algo ou alguém com um tom de voz muito profundo. Desesperados, eles abriram a porta e lá dentro encontraram a filha, sentada próxima à janela, tendo uma conversa com algo do lado de fora. Juntos eles viram, através do vidro, 2 olhos largos e vermelhos espreitando na escuridão do lado de fora da janela. Aterrorizados, eles começaram a puxar a filha para longe numa tentativa de trazer a menina para a segurança. Mas estranhamente, a própria Missy tentou acalmá-los, alegando que era apenas a Jodie perguntando se ela poderia entrar na casa. Aceitando que havia algo totalmente errado naquela residência, eles começaram a pensar nas palavras da corretora de imóveis. Aquelas palavras agora faziam mais sentido do que nunca. De volta na ocasião da visita, a corretora de imóveis mencionou que aquela casa pertenceu à família DeFeo e que no ano anterior todos os membros da família foram brutalmente assassinados pelas mãos do filho mais velho, de 23 anos, Ronald DeFeo Jr. Por volta das 3h15 da madrugada, com um rifle nas mãos, ele perambulou pelos quartos da casa. Um a um, ele assassinou todos os membros da sua família enquanto dormiam. Primeiro os pais, depois os 4 irmãos, 2 meninas e 2 meninos. Todas as vítimas foram encontradas de bruços, com o rosto para baixo, e, curiosamente, nenhuma delas acordou. As autoridades não souberam explicar como ninguém acordou com o alto barulho dos disparos do rifle, que não possuía nenhum tipo de silenciador. Nem mesmo os vizinhos reportaram terem ouvido algum dos 6 tiros disparados. Durante o julgamento, o Ronald DeFeo Jr. alegou que vozes na sua cabeça o mandaram matar toda a sua família e que ele não tinha lembrança de como os assassinatos aconteceram. Ele acabou condenado e recebeu múltiplas sentenças de prisão perpétua. Lembrando do semblante do Padre Ray e levando mais a sério agora as suas últimas palavras, o George resolveu ligar para ele. Na conversa no telefone, o padre revelou que tudo ia muito bem na bênção da casa, até que ele entrou no tal quarto de costura. Ali, ele ficou profundamente abalado. Enquanto ele lia as palavras da bênção, uma voz sombria e maligna ordenou claramente para ele ir embora, sem saber a quem recorrer, mas levando as palavras do padre para o coração. O George ficou pensando em algum tipo de solução para aquele problema. Naquela noite, após todas as descobertas, ele se deitou ao lado da Kathy, mas ficou olhando para o teto, pensando e pensando sem conseguir dormir. E bem nesse momento, ele se tocou que todos na casa dormiam de bruços, exceto ele. Deitado ali, mergulhado nesses pensamentos, ele começou a ouvir uma enorme tempestade que caía do lado de fora. Um dos raios dessa tempestade parecia ter caído em algum lugar próximo e a luz invadiu o quarto, cegando temporariamente o George. Por algum motivo, ele se preocupou com a Kathy e esticou um dos braços para o lado numa tentativa de saber se estava tudo bem com a esposa. Mas as mãos dele procuraram e não acharam nada. E quando ele finalmente recuperou a visão, ele viu que a Kathy estava simplesmente levitando, flutuando lentamente em direção ao teto. Bem nesse momento, ele ouviu diversas batidas e estouros por toda a casa, seguidos de gritos das crianças e dele mesmo.
Acontece que as camas dos seus filhos estavam sendo levantadas e logo em seguida batiam no chão com força várias e várias vezes. Tentando desesperadamente acordar a esposa, o George gritou por ela com todas as forças que tinha, até que finalmente ela acordou em pleno ar e o seu corpo despencou na cama. Ali, naquele momento, sem conseguir absorver tudo aquilo que estava acontecendo, o George alertou a Kathy e os dois saíram correndo para verificar as crianças. Mas bem quando eles saíram do quarto, eles testemunharam outra coisa bizarra. O cachorro da família estava andando de costas, em círculos e vomitando. Vendo aquela cena sinistra, os dois correram até o quarto das crianças, enquanto os raios e a chuva da tempestade pareciam castigar a casa. Eventualmente, eles conseguiram unir as crianças e o cachorro e todos juntos eles desceram até a sala de estar. Ali na sala, reunidos, eles ficaram pensando no que fazer, para onde ir, perplexos. E no andar de cima, eles podiam ouvir passos, gritos, batidas, estouros e, impressionantemente, até mesmo alguns rosnados. Sem a mínima condição de continuarem vivendo literalmente um inferno naquela casa e sem plano nenhum, enquanto o primeiro sol raiava, os Lutzes abandonaram a residência. Sem contar o dia da fuga, eles viveram no total apenas 28 dias na casa. Apesar de toda a família ter testemunhado a tempestade, não há absolutamente nenhum registro de que ela tenha ocorrido. Depois da fuga, um pouco mais calmos e buscando algum tipo de explicação para todos os horrores que eles viveram, os Lutz recorreram a um renomado casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Apenas alguns dias depois de todo o ocorrido, os Warrens foram até a casa para uma investigação. Assim que a Lorraine cruzou o arco da porta, ela disse ter sentido uma tristeza profunda. Segundo ela, havia uma depressão naquela atmosfera, uma angústia que ficava concentrada ali como uma espécie de névoa. Já no porão, o Ed relatou ter sentido uma presença poderosa e sombria, algo não humano. Ele disse que sentia como se ele estivesse embaixo de uma cachoeira, com toda aquela energia pesando nos seus ombros e na sua alma. Depois do primeiro reconhecimento, os Warrens recrutaram um time de médiums para ajudá-los. Entre eles, havia uma mulher chamada Mary Pastorella. A Mary se considerava uma espécie de médium que conseguia vivenciar o passado de alguns locais. Durante uma caminhada na residência, a Mary começou a recitar uma oração e, segundo ela, enquanto ela subia para o segundo andar, degrau por degrau, ela testemunhou diversos vultos que recitavam a mesma oração, só que ao contrário. No final da investigação, a Lorraine concluiu que o que quer que estivesse ali era de uma natureza negativa, que não tinha nenhuma relação com alguém que já tivesse andado na Terra na forma humana. Segundo ela, era algo que vinha das entranhas do mundo. Os Warrens disseram aos Lutz que eles acreditavam que a casa só poderia ser salva através de uma purificação performada por um padre específico, um que tivesse bastante experiência. Agora, os Lutz não ficaram nada confortáveis com isso. Depois de tudo que eles passaram, eles sentiam que voltar para aquela residência, purificada ou não, seria loucura, seria arriscar a própria vida. Então eles optaram por não realizar a purificação, aceitar o prejuízo e devolver a casa para o banco, perdendo uma enorme quantidade de dinheiro no processo. Eles acreditavam fielmente que tudo isso era melhor do que arriscar as vidas,
principalmente das crianças. Agora, esse ainda não é o final da história da família. Anos depois, um livro e um filme popularizariam tudo o que eles passaram na casa. Junto com a adaptação da história, vieram as críticas de que tudo não passava de uma farsa. Entretanto, é estranho pensar que tudo era mentira. Afinal de contas, os Lutz perderam não só as economias de toda uma vida, como também a sua credibilidade. Todo mundo achava que eles eram loucos. E mais, todos os seus pertences ficaram na casa. Itens pessoais, roupas, móveis e até mesmo um barco, tudo deixado para trás. Eles saíram praticamente só com a roupa do corpo. O banco teve que fazer um leilão para vender tudo que eles deixaram para trás. E mais, como eles poderiam ter certeza que a história faria um enorme sucesso? Enfim, o George e a Kathy se separaram durante os anos 80, mas continuaram bons amigos. A Kathy faleceu em agosto de 2004 e o George em maio de 2008. Ambos mantiveram a palavra de que tudo que eles passaram era verdade até o final de suas vidas. Um fato curioso é que eles acabaram sem nenhum direito à adaptação de tudo que eles passaram. Apesar do livro e de 2 filmes usarem a sua história, experiências e até mesmo seus nomes, eles nunca receberam sequer 1 centavo pelas obras. A casa, que era conhecida pelo endereço no número 112 da Ocean Avenue, ainda existe até os dias de hoje. Ela foi renovada, teve as famosas janelas removidas e o endereço alterado para desencorajar os curiosos. Se você procurar por 112 Ocean Avenue, Amityville, Nova York no Google Maps, você verá que a casa está borrada e que não é possível colocar o Street View bem em frente a ela. Pessoal, esse é um caso extremamente famoso, com uma história cheia de detalhes aqui e ali, que eu sinto que eu poderia ter feito um vídeo de horas e horas e horas. Para deixar o vídeo com uma boa duração, eu tive que deixar muitas coisas de fora. Existem inúmeros outros detalhes que eu não cobri, como a história da família DeFeo, assim como o julgamento do Robert DeFeo Jr. Também teve a descoberta de um quarto secreto no porão, todo pintado de vermelho. Outros detalhes bizarros ocorreram em volta do escritor do livro. Quando ele terminou de escrever a obra, ele teve um infarto, mas felizmente sobreviveu. Incrivelmente, 3 amigos dele, que tinham cópias do manuscrito do livro, tiveram acidentes. Um foi fatal. O primeiro teve um incêndio no seu carro enquanto voltava para a editora com o manuscrito. O segundo quase se afogou dentro do carro com uma cópia do manuscrito dentro do porta-malas. Segundo testemunhas, quando o porta-malas foi aberto, a única coisa seca lá dentro era o manuscrito. A terceira amiga recebeu uma cópia dos 2 primeiros capítulos para ler. Ela morreu no incêndio na primeira noite depois de receber as cópias. Nos escombros da tragédia, o manuscrito foi encontrado em perfeitas condições. Enfim, apesar de muitos detalhes terem ficado de fora, eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Mas antes de ir embora, se você é um fã de relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais e outras histórias impressionantes, deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Eu sou o Rafa e esse foi o Arquivo Obscuro.